Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da UFPA e ela fala o seguinte: considerando-se as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo, ao se fornecer energia na forma de calor. Então, basicamente, nesse primeiro caso, a gente está falando sobre uma mudança de estado físico da matéria, porque a gente está falando do gelo se transformando na água. Bom, para o gelo se transformar na água, foi colocada uma energia, e aí ocorre essa transformação. O nome dessa transformação é fusão. A fusão é um processo de mudança de estado físico da matéria, do sólido para o líquido, e como uma mudança de estado físico da matéria é um fenômeno físico. Então, a gente pode marcar aqui que nós temos um fenômeno que é físico. Na letra B, a gente tem as chuvas ácidas, elas transformam a superfície do mármore de estátuas em gesso maciço e sujeito à erosão. Bom, isso que ocorre aqui é uma reação química. A chuva ácida, vou colocar aqui embaixo para a gente aproveitar um pouquinho mais essa questão. Basicamente é o seguinte: na atmosfera a gente tem diversos gases que podem reagir com a água. Por exemplo, a gente pode deixar que o óxido nítrico ele reage com a água, produzindo o ácido nítrico, que é o HNO3. Esse ácido aqui, ele cai junto com a água, né, fazendo com que o pH da água ele seja mais baixo. Se o pH ele está mais baixo, é porque a gente está falando de um ácido, tá? Então, ele vai cair no mármore, que é basicamente, não é só o ácido nítrico, tá? A gente tem também ácido sulfúrico, que pode ser formado, tá? A partir do SO3, que a gente tem, o trióxido de enxofre, ele reage com a água também, para produzir o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí esses ácidos aqui, tanto o HNO3 quanto o ácido sulfúrico, eles podem reagir com o carbonato de cálcio. Porque o carbonato de cálcio, ele é um dos constituintes que a gente tem ali no mármore, tá? Então, vou colocar aqui essa reação. Por exemplo, HNO3, ele reage com CaCO3. Basicamente isso que acontece na erosão ali daquelas estátuas, tá? Formando NO3, para igualar as cargas aqui, né, 2 vezes o NO3. Essa equação ela precisa estar balanceada, bonitinha. Eu acho que eu vou colocar um 2 aqui, a gente já balanceia isso daqui. A gente tem aqui o nitrato de cálcio e temos também o ácido carbônico que vai ser formado, né, que é o H2CO3. Esse ácido carbônico ele pode vir a produzir água e dióxido de carbono, né? H2O mais CO2. Ele pode ficar nessa forma também um tempo, né? E essa mesma reação ela também acontece, a reação com carbonato de cálcio que a gente tem no mármore, ela acontece também com o ácido sulfúrico, tá? Então, essas são as reações da nossa questão. Reação entre o ácido da chuva ácida, tá? E o carbonato. Eu vou colocar os ácidos, porque eu vou fazer duas reações aqui, tá? Já que eu mostrei também que ácido sulfúrico é formado, a gente vai fazer a reação para o ácido sulfúrico também. No caso dele, a gente vai ter H2SO4, reagindo também aqui com carbonato de cálcio. Isso vai formar para a gente um sulfato, né? Sulfato de cálcio, que é o CaSO4. E vai formar também ácido carbônico, H2CO3. Aí a mesma coisa, né? Nessa reação, esse ácido pode estar gerando aí para a gente água e dióxido de carbono e CO2. Então existem algumas variações nessas reações que vocês podem observar, mas basicamente
Isso daqui é o processo de corrosão que a gente tem ali do mármore, tá? Então tá aqui o representante do mármore para a gente é o carbonato de cálcio. E aí fica para vocês, como a gente tem uma mudança na constituição da matéria, vocês percebem que vocês têm reagentes diferentes dos produtos, né? Antes da setinha eu tenho dois compostos, depois da setinha nós temos compostos diferentes. Então a gente está falando aqui em uma reação química, e uma reação química é um fenômeno químico, ok? Então, para responder essa questão, a gente foi meio longe, eu sei, mas é bom para você dar uma pesquisada, saber qual que é a reação química que ocorre na chuva ácida, tá? Tem aqui também uma porção de ferro, ela interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Nesse caso, é mais uma vez um fenômeno químico. Eu posso mostrar essa reação aqui para vocês também. Nesse caso, a gente tem o ferro reagindo com oxigênio, mais água, né? Porque ele falou que mais umidade. E a gente vai ter a formação aqui, FeOH2, do hidróxido de ferro, tá? Do hidróxido de ferro 2. E aqui eu posso balancear essa equação, colocar um 2 aqui. Aqui na frente vai ser bom ter um 2 também. Deixa eu colocar um 2 aqui. Tá balanceada essa equação, né? Aparentemente tá bonita, tá balanceada. Bom, agora com relação a esse hidróxido de ferro que a gente tem aqui, eu posso utilizar, vou utilizar em uma quantidade maior, FeOH2 reagindo com oxigênio e reagindo com água. A gente vai ter a formação aqui. Deixa eu deixar isso aqui bonitinho. De 4FeOH3. Esse hidróxido de ferro que a gente tem aqui, ele vai formar para a gente a chamada ferrugem, tá? E essa ferrugem que é formada, ela é formada com a utilização de umidade, ok? A gente utilizou água para fazer a formação dessa ferrugem. Letra C, fenômeno químico também. Bom, é correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente, ou seja, nesta ordem como fenômeno físico, químico e fenômeno químico. Aqui ele fala físico, químico e físico, errado. Físico, químico e químico, correto. Letra B de bola, alternativa correta para essa questão. Tá errado aqui falar físico, físico de novo. Aqui começou com químico, aqui também, os dois estão incorretos. Então é isso, pessoal. Letra B, alternativa correta para essa questão. Eu sei que dava para ter feito uma aula bem mais rápida, bem mais direta, mas eu quis explicar para vocês essas reações que ocorrem, também para você entender, né, e conhecer aí as reações que ocorrem na chuva ácida com o mármore, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar na próxima. Bons estudos para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.